A história de Jó é uma das mais tocantes e profundas da Bíblia. Jó era um homem justo e íntegro, que vivia na terra de Uz. Ele era rico, com uma grande família e muitos bens. Porém, sua fé seria colocada à prova de uma maneira intensa e dolorosa. Certo dia, Satanás se apresentou diante de Deus e desafiou a fidelidade de Jó, dizendo que ele só era fiel porque tinha uma vida confortável e próspera. Deus, então, permitiu que Satanás testasse Jó, mas com a condição de que ele não tirasse a vida do homem justo. Em um curto espaço de tempo, Jó perdeu tudo: seus bens, seus filhos, e, como se isso não fosse suficiente, ele foi acometido por feridas dolorosas. Mesmo diante de tanto sofrimento, Jó não blasfemou contra Deus, mas lamentou profundamente, questionando o porquê de seu sofrimento. Sua esposa, desesperada, pediu-lhe que amaldiçoasse a Deus e morresse, mas Jó respondeu: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Ele foi visitado por 3 amigos, que, inicialmente, vieram para consolá-lo. Mas, ao invés de oferecerem apoio, começaram a acusá-lo, sugerindo que ele havia pecado e que seu sofrimento era um castigo divino. Jó, no entanto, mantinha sua integridade, mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento. Finalmente, Deus falou a Jó a partir de um redemoinho, desafiando-o a entender os mistérios divinos e a grandeza do Criador. Deus não deu respostas claras para o sofrimento de Jó, mas mostrou-lhe que, mesmo em momentos de dor e incerteza, Ele está no controle e que os seus caminhos são infinitamente mais altos que os nossos. Após este encontro com Deus, Jó reconheceu a soberania divina e se arrependeu de questionar os planos de Deus. Deus restaurou a saúde de Jó, devolveu-lhe mais riquezas do que antes, e deu-lhe uma nova família. Jó viveu o resto de seus dias em paz, mais sábio e mais fortalecido em sua fé. A história de Jó nos ensina a respeito da perseverança e da fé em tempos de adversidade. Muitas vezes, não entendemos os motivos do sofrimento, mas a história de Jó nos lembra de que Deus está conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Romanos 8 versículo 28 nos lembra que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Assim como Jó, devemos confiar que, mesmo em meio às dificuldades, Deus tem um plano maior para nossas vidas. Isaías 55 versículo 9 diz: porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas vezes, não conseguimos compreender o plano de Deus, mas Ele está sempre agindo de uma maneira que excede a nossa compreensão. Salmos 34 versículo 18 afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Jó experimentou esse cuidado de Deus, mesmo em seu sofrimento profundo. Deus não nos abandona quando estamos quebrantados e em dor, mas está perto para nos fortalecer. Jó não abandonou sua fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele nos mostra que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos continuar confiando em Deus e sabendo que Ele tem um plano para nós, mesmo quando não compreendemos. Tiago 1 versículo 12 nos ensina: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Jó recebeu uma grande recompensa após a aprovação de sua fé, e isso nos lembra que, quando passamos por provas, nossa perseverança é recompensada por Deus. A lição mais importante que podemos tirar de sua história é que nossa fé não deve ser condicional. Assim como Jó, precisamos confiar em Deus, não apenas pelos momentos de bênção, mas também nos momentos de dor. Ele é digno de nossa confiança em todo o tempo. Tiago 5 versículo 11 declara: vejam que temos por bem-aventurados os que sofreram pacientemente. Ouviram da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe deu,
porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Hebreus 12 versículo 11 também reforça essa ideia. Na verdade, toda correção ao presente parece não ser de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que têm sido por ela exercitados. O sofrimento de Jó, embora doloroso, teve um propósito de amadurecimento e transformação. Assim como nosso sofrimento pode nos levar a uma vida mais justa e plena diante de Deus. Por fim, Deus sempre se revela de maneira poderosa. Mesmo quando as respostas não vêm da maneira que esperamos, Ele está sempre presente, cuidando de nós e nos restaurando quando a prova chega ao fim. Salmos 23 versículo 4 nos conforta dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isaías 41 versículo 10 também diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Mesmo em nossos momentos de aflição, podemos confiar que Deus nunca nos abandona, mas nos fortalece e nos ampara. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar através da história de Jó. Mesmo diante de grandes dificuldades, ele confiou em Ti e manteve sua fé firme. Que, assim como Jó, possamos confiar em Ti, mesmo quando não entendemos os nossos sofrimentos. Senhor, ajuda-nos a encontrar forças em Teu amor, mesmo nos momentos de dor, e a acreditar que, em tudo, o Senhor tem um propósito maior para nossas vidas. Que possamos viver com paciência, perseverança e confiança em Tua soberania, sabendo que Tu estás sempre conosco. Abençoa nossa jornada e nos fortalece, para que, como Jó, possamos experimentar a Tua restauração e viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e que, assim como Jó, você possa manter sua fé inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo mais mensagens de fé e esperança, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, e deixar o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com essa palavra de conforto. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue firme em sua caminhada. Até o próximo vídeo.